Esta é mais uma lição do pastor Arival. Saul, manobras erradas na estrada da vida. Manobras erradas na estrada da vida. Samuel, profeta, sacerdote, escolhido a dedo por Deus, e um homem ali chamado no seu nascimento para servir ao Senhor, dedicado por sua mãe Ana, e ele já estava com a idade bem avançada, e Deus fala para ele, o povo de Israel estava, ele era o último juiz ali a governar sobre Israel, Samuel, e ele, estando ali, Deus fala para ele, olha, o povo tem clamado por um rei, o povo tem pedido um rei. E Samuel fala, não, mas será que é isso? Será que é o melhor? Não, eu já escolhi. Eu vou ouvir ao povo. Fique tranquilo, Eles têm pedido e eles vão ter um rei. E assim, lemos o texto aqui, Saul inaugurou ali a monarquia em Israel. E, como nós vemos aqui no texto, Saul foi escolhido a dedo, ele tinha tudo para dar certo. Você já viu aquela pessoa que dá certo na vida? Fala, nossa, esse nasceu, Esse é a pessoa que deu tudo certo para ele na vida. Então Saul tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo para ser uma pessoa de sucesso. E com certeza o fracasso nunca o alcançaria. Porque bem nascido, Ele fala assim, não, olha que coisa, o pai, um homem de bens, ele, um filho, bem criado, e tinha tudo, mas no entanto, como qualquer um de nós, ele tropeçou, tomou decisões erradas, tomou decisões terríveis, e ele foi derrotado não pelos inimigos, ele não foi derrotado pelas circunstâncias, mas ele foi derrotado por si mesmo. Por si mesmo. Então a vida de Saul é uma trombeta para nos alertar de como anda, a quantas anda a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, com Deus. Porque muitos começaram bem a carreira e terminaram mal. Mas muitos começaram mal e terminaram bem. Terminaram bem. Então, podemos desperdiçar muitas oportunidades da vida, mas não podemos perder o nosso contato e a nossa comunhão com o Senhor nosso Deus. A vida de Saul nos ensina o que não devemos fazer. O que não devemos fazer. A vida de Saul nos aponta para o perigo de receber em si mesmo a merecida punição pelo seu erro. Ele foi punido pelos seus próprios erros, pelas suas próprias decisões. Mas o texto começa, lá no verso 2, falando que era um moço bonito, Era um moço assim, bem apanhado, A pessoa que ele chegava, todo mundo, esse daí esse é o doutor, O doutor. Eu lembro lá no meu serviço, tinha uns lá que chegava, ô doutor, posso falar com você? Eu falei, nossa, olha, E gordinho, baixinho, chama de doutor, Falei, se eu tivesse 2 metros de altura, ele ia falar assim, não, presidente. Então, a verdade é que Saul era assim, ele era uma pessoa, elegante, que tinha presença, como nós dizemos. E ele, e o texto aqui diz, ele tinha um filho chamado Saul, moço bonito, moço tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Ele, dos ombros para cima, ele sobressaía, além de todo mundo de Israel. Era a pessoa mais bonita lá É por isso que se fala, beleza não se põe na mesa,
A beleza é efêmera, como dizem os feios. Ah, não. Os feios não, né? Como dizem, né? Mas ele tinha apresentação pessoal, né? Ele tinha apresentação pessoal. Tinha saúde, vigor, ele tinha força, ele tinha disposição, né? Era uma pessoa bem aceita, né? Que tinha excelentes predicados físicos e também fortes qualidades morais. Era uma pessoa boa, como nós vamos ver aqui na continuação do texto. Saul era uma pessoa decente, né? E a condição financeira, né? Saul, seu pai era homem de terras, de bens. Saul tinha estabilidade financeira. Era um jovem com um futuro assim muito promissor, né? E era o sonho das moças da época, né? Porque era bonito e rico, né? Olha isso, né? E também ele era privilegiado, né? Por quê? Porque ele foi escolhido para ser rei em Israel em resposta ao clamor do povo, né? Como eu já disse, o profeta Samuel, ele foi o último juiz ali a governar Israel, né? Então, Saul estava no coração de Deus antes de estar no coração do povo. Ele estava nos planos de Deus antes de ser ungido rei sobre Israel. Mais do que isso, Saul foi ungido por mandado de Deus como rei sobre Israel, né? Ele não ambiciona ser rei, mas Deus o escolheu. Deus o escolheu, né? Era um jovem de caráter. Era um jovem de caráter, né? Diz o texto lá no versículo 21 e 22. Então Saul respondeu: por acaso não sou eu benjamita da menor das tribos de Israel, e não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então você me fala tais palavras? Samuel levou Saul e o servo dele à sala de jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas, né? Então, ele era uma pessoa de caráter, uma pessoa que tinha humildade, sabia o lugar dele. E ele sabia que nem era digno, né, de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Podemos identificar a humildade desse moço em 3 situações, né? Ele fica indignado por ser chamado para ocupar a posição de rei, né? Ele fica indignado, ele fala: não, não é para mim, né? Ele diz: eu sou o menor da minha tribo, eu sou da menor tribo de Israel, e a minha filha, minha família, né? Essas horas aí você fala assim: não, tem que pôr o óculos, né? Aí ele diz: a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim, né? Era um moço assim que tinha humildade, tinha caráter, né? E quando Samuel revela a ele o plano de Deus, longe dele se vangloriar: ah, agora é minha vez, eu esperava por isso. Não, ele se sente indigno, ele fala: Senhor Jesus, né? Isso daí é demais para mim, né? O que aconteceu no dia da coroação é de não acreditar, mas ele se escondeu. No dia da coroação, ele falou assim: o quê? Eu vou sair daqui, eu não estou nem aqui, né? Eu não estou nem aqui. E você sabe onde que foram encontrar ele? No meio das bagagens. Ele se escondeu. Ele falou: não, para, gente, isso daí não é para mim. Então a gente começa a imaginar: quem é esse moço? É um moço que realmente tinha humildade no coração, tinha caráter, né? Apesar de ter nascido bem, mas ele nunca se achou, né, o escolhido para isso, né? O escolhido para isso. Uma terceira coisa, ele logo de cara, como rei, ele já começa a sentir a oposição, né? A oposição. Um pessoal ali começou a
a falar, a desprezar aquele moço. Lá no capítulo 10, 26, 27, diz assim: também Saul foi para a sua casa em Gibeá, com ele uma tropa de homens cujo coração Deus havia tocado, mas alguns homens malignos disseram: como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Mas Saul se fez de surdo. Né? Ele já era rei, ele já poderia falar assim, deixa eu acabar com essa graça, né? E, no entanto, não. Ele era uma pessoa realmente que tinha paz no seu coração. Ele entregou a sua causa a Deus com um profundo senso de humildade, né? Mas e o relacionamento desse homem com Deus? Ah, não devia ser grande coisa. Era um hominho lá do povo lá, moção. Ele quer curtir a vida, ele não tinha relacionamento nenhum com Deus. Não é verdade, ele tinha um relacionamento muito sério com Deus. Ele foi transformado e possuído pelo Espírito Santo. Saul foi transformado, possuído e usado pelo Espírito de Deus. Né? Verso 6 do capítulo 10 diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. O verso 10: quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio do povo, no meio das pessoas. Então era uma pessoa que tinha ali um relacionamento com o Senhor, um relacionamento com Deus. Pô, mas o que pode ser mais ruim que isso? Né? O cara é tudo, o cara tem bom, tem tudo de bom. O que pode ser melhor do que isso na vida de um crente? Ele tem tudo, ele é servo, ele é humilde, ele tem caráter. Ele busca o Senhor, ele serve ao Senhor. Mas a nossa vida é uma caminhada, irmãos. A nossa vida é uma estrada. Né? Alguns colocam como o trem, né? Que a pessoa sobe no trem da vida e ela caminha e ela vai. E é interessante nós vermos que, puxa, Deus, o que aconteceu com esse moço? O que aconteceu? Eu estava pensando, essa semana, eu fiquei todo estudando o texto, porque eu achava, nossa, esse texto é muito chato, é muito difícil, esse texto aí não está legal. E aí comecei a ler bastante sobre Saul, Samuel, Davi, né, que é os personagens desse primeiro Samuel ali, pelo menos a partir do capítulo 9. E eu estava me lembrando de algumas pessoas, e ouvi falar de uma pessoa lá na minha cidade que tinha sido jogador de um grande clube profissional, e lá ele estava morando debaixo de uma ponte. Né? Ele teve tudo. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Mas as escolhas, mas a vida nos reserva coisas que nós podemos decidir pelo que queremos. E às vezes as nossas escolhas erradas nos levam a situações terríveis, terríveis. Né? O segundo ponto desse estudo diz que ele foi um homem que destruiu a sua vida com as suas próprias mãos. Saul tinha tudo para triunfar. Ele tinha a unção de Deus, apoio do povo, Deus era com ele, ele era um líder, ele tinha carisma, mas a vida terminou numa tragédia. Saul fez uma série de escolhas erradas, fez manobras erradas na estrada da vida. E quando chegava uma encruzilhada, ele tomava a direção sempre oposta à vontade do Senhor. Quais foram as manobras erradas de Saul? Começa lá no capítulo 10, né? A coisa ficar trash para o nosso rei Saul. Primeira coisa que começou a surgir na vida daquele homem, a impaciência. A impaciência.
né? No capítulo 10, o verso 8, Samuel manda dizer a Davi: vá na minha frente para Gilgal, e eu me encontrarei com você lá e oferecerei sacrifícios que serão completamente coimados e ofertas de paz. Espere lá 7 dias até que eu chegue e diga o que você deve fazer. Você entendeu o que eu disse? Espere lá 7 dias até que eu chegue e diga o que você deve fazer. Aí lá no capítulo 13, nós vemos a partir do verso 8, como que ele agiu. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá e o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse: traga os animais para o sacrifício, que é completamente queimado, e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício e quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar. Mas Samuel disse: que foi que você fez? Saul responde: eu percebi que o povo estava me abandonando, indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. Samuel diz para ele: o que você fez foi uma loucura. O que você fez foi uma loucura. Você não obedeceu à ordem do Senhor nosso Deus. Se você tivesse obedecido, Ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor. E por isso Ele vai encontrar um homem do tipo que Ele quer e o fará chefe deste povo. A desobediência, a impaciência, sabe? Na vida, quantas vezes na vida a gente peca pela impaciência? Aquele medo. Ah, mas Deus não está nem me ouvindo, eu tenho orado, Deus não me responde. O que faço? O que eu devo fazer? Eu não sei. E aí você toma uma atitude e a atitude é errada. E ela compromete tudo aquilo que Deus tinha preparado para você. Eu conheci algumas pessoas que oravam e falavam assim: ó, espera no Senhor. Mas ó, é esperar no Senhor, hein? Essa história aí de adiantando o carro na frente dos burros, aí depois você não vem reclamar. Né? E eu já ouvi pessoas falarem isso, porque muitas vezes a gente peca pela impaciência. Diante da pressão das coisas desse mundo, nós tomamos certas decisões que elas vão totalmente contrárias à vontade de Deus. Né? O que Deus estava testando ali era a obediência daquele homem. Era ver se ele realmente esperava no Senhor. E nesse momento, ele se perdeu. Ele se perdeu. Então, há vários passos dados rumo à impaciência. E nessa batalha contra os filisteus, Samuel se ausenta e deixa a ordem para Saul, para esperar 7 dias para o sacrifício. Os filisteus eram 30.000 carros, 6.000 cavalos. Passou o primeiro dia, todos estavam nervosos. Será que Saul não podia tomar nenhuma providência? Os homens de Israel ficaram em apuros. Segundo, terceiro, quarto, quinto dia, o inimigo achava-se ali perto. A tensão tomava conta de todo o arraial. Sexto dia, alguns dos homens começaram a abandonar a Saul e então ele estava nervoso, ficou impaciente e resolveu fazer alguma coisa. Resolveu fazer alguma coisa. Qual a diferença desse homem para Davi? Davi diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e me pôs nos lábios uma nova canção. Me tirou de um lago, me tirou, perdi a palavra aqui,
Mas ele diz, e pôs dos lábios uma nova canção. Ele esperou no Senhor, ele confiou em Deus. Como nós temos feito? Nós temos confiado em Deus? Nós temos buscado ao Senhor? Nós temos crido que o Senhor tem alguma coisa sempre preparada para os seus filhos? Deus tem sempre uma resposta para cada uma das suas indagações. Para cada uma das suas dúvidas, Deus tem uma palavra. Por isso o que ele pede confia nele. A Nova Versão Internacional, nesse texto que eu engasguei aqui, foi: ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Então, ele estava passando aqui por um momento de extrema dificuldade e que precisava tomar uma decisão. Mas mesmo diante das decisões mais difíceis, confie no Senhor. Espera nele. Ele tem a palavra e ele tem a hora certa. Alguns dizem, mas Deus pode tardar, mas ele nunca falha. Deus não falha. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Creia nisso. E no 7º dia, ao raiar do dia, outros soldados vão embora. Saul então ofereceu o holocausto, e quando estava terminando, chegou Samuel, e Saul tenta dar aquelas desculpas, Aquelas desculpas que a gente vive dando, E Samuel repreende e chama aquele rei de tolo. Você foi um tolo. Você foi um tolo. Você não obedeceu àquele que te chamou, aquele que te colocou, aquele que te ungiu, o Senhor, o seu Deus, e você resolveu tomar as suas próprias providências. Então, o que é a impaciência? A impaciência é uma confissão de que não acreditamos que Deus se acha no controle de tudo. Deus está no controle, creia, Deus está no controle. Mas eu sou tão, eu erro tanto, eu sou falho. Puxa, todos nós, não tem aquele um que fala assim, não, eu sou bom, não tem. Ai, como a gente é ruinzinho, viu? Mas Deus não é ruim, Deus é fiel. Deus é fiel e Ele está no controle. Creia. Glória a Deus. Uma outra coisa. Lá no capítulo 14, a gente vai vendo aqui as besteiras, que este moço vai cometendo aí no decorrer. Lá no capítulo 14, verso 24, diz assim: naqueles dias, os israelitas estavam fracos de fome, porque Saul tinha feito esse juramento: quem comer qualquer coisa hoje, antes de eu me vingar dos meus inimigos, será amaldiçoado. Por isso, ninguém tinha comido nada o dia inteiro. Veja isso. Soldados sem comer nada. Guerreiros sem comer nada. Todos eles chegaram a um bosque e ali acharam mel por toda parte. As árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada, porque eles estavam com medo do juramento de Saul. E Jonatas, filho de Saul, não tinha ouvido seu pai dar a ordem, E por isso estendeu o bastão que tinha na mão, molhou a ponta de um favo e comeu um pouco de mel, e logo se sentiu melhor. Mas um dos homens disse: todos estão fracos de fome, porque seu pai nos ameaçou. Quem comer qualquer coisa hoje será amaldiçoado. Então Jonas respondeu: o meu pai fez uma coisa terrível com o nosso povo. Vejam como estou me sentindo melhor depois de comer um pouco deste mel. Teria sido bem melhor se hoje o nosso povo tivesse comido o alimento que tomou do inimigo quando o derrotou. Imaginem quantos filisteus não teríamos matado. Aí nós vamos vendo. Juramento, juramento insensato. Saul estava ali por sua própria conta e risco. E sem comunhão com Deus, confiando no seu próprio parecer, no seu próprio pensamento, no seu próprio procedimento, em plena guerra,
ele sacrifica os seus soldados, fazendo todo mundo passar fome. Esse é o tal do jejum forçado, né? Deixar aqueles homens ali, porque, puxa, uma pessoa que, né, que tem um trabalho duro, ela precisa comer. E ele fez um juramento errado, besta, né? Podíamos dizer, né? E Jonatas, seu filho, não sabendo, come o mel, recobra as forças. E o que Saul fala? Você vai morrer. Um pai falando para o filho, você vai morrer. E ele, né? E no verso 39 ele diz, eu prometo pelo Senhor, o Deus vivo, Salvador de Israel, que mesmo que o culpado seja o meu filho Jonatas, eu o matarei. Eu o matarei. Imagina, por causa de uma decisão, né? E há pais que criam leis tão rígidas para os seus filhos que eles ficam sufocados. Saul se achava o dono da vida das pessoas. O poder havia subido à sua cabeça e ele começou a agir de forma insensata. Então, quando a pessoa não tem sensatez, quando a pessoa não pensa, diante dos problemas ela faz qualquer coisa. E é aquela pessoa que chega e fala assim, deixa comigo, eu vou lá, eu acabo com isso. Eu acabo com essa história. É. E muitas vezes é você ter sensatez, e aqui o texto fala justamente sobre isso. Outra coisa é obediência parcial. É. Não, ele foi, você ir até lá no fim da Simão. Não, eu fui até ali no ponto ali do centro ali. Não, obedeci, eu fui até ali. Não, ele mandou lá, né? É, às vezes a gente quer obedecer a Deus, mas fala assim, não, tem coisa que dá para fazer, mas tem coisa que a gente vai ter que negociar. Não negocie sua salvação, não negocie com Deus, né? Não negocie, confia, crê, busca o Senhor, Deus está no controle, né? Vamos ver? Saul não seguiu o que Deus, não seguiu a Deus, nem executou o que Deus estava pedindo. Por quê? No capítulo 15, vem quando o Senhor fala para Saul, através de Samuel, vá, ataque os amalequitas, destrua completamente tudo que eles têm, sem dó nem piedade. Mate ali todos os homens, mulheres, crianças, bebês, gados e ovelhas, camelos e jumentos. Aí você fala, Jesus, né? Era a vontade do Senhor, então. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando escondidos no leito seco de um rio. E ali Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até Sur, ao leste do Egito, né? E só que tem uma coisa, vamos ver o que ele não fez? Saul poupou a Agag e o melhor dos rebanhos. Não era para destruir tudo, era a ordem do Senhor, né? Era a ordem do Senhor. E ele poupou ao rei, né? Um homem que queria matar o filho, agora está poupando a um rei inimigo, né? E o seu rebanho. Obedeceu então parcialmente. E depois Saul mentiu, né? Quando Samuel pergunta para ele, ele fala: não, fiz tudo que você mandou, fiz tudo, tá tudo certinho. Então, e deu desculpas, né? Furadas, infundadas, né? Disse que desobedeceu a ordem de Deus para fazer sacrifícios. Deus não aceita culto associado à desobediência. Se você está em desobediência, volte para Deus. Deus quer te abraçar. Deus quer te receber nos seus braços. Esta era a diferença com Davi. Davi aprontou poucas e boas, né? A gente sabe disso. Mas quando eles reconheciam o seu erro, ele se vestia de pano de saco. Ele se cobria de cinzas. Ele buscava o Senhor em arrependimento. Ele pedia perdão e falava: Senhor, eu errei.
Errei para cachorro, errei para burro, errei para o zoológico inteiro. Né? Errei, Senhor, me perdoa. Né? Saul não. Calma que nós vamos estudar. Calma que a gente pode resolver. Obedeça. Obedeça. Né? Saul queria obedecer ao seu modo, do seu jeito. Né? Faço isso, mas não faço aquilo. Samuel diz a Saul que Deus quer o quê? Obediência. Deus não busca adoração, mas adoradores, aqueles que realmente adoram ao Senhor. Então, Deus não quer sacrifício. Deus quer o quê? Obediência. Né? Então, Saul usa a máscara de uma confissão fingida, sem arrependimento, e aí ele estava mais preocupado ali com a sua posição de rei, né, de autoridade, do que obedecer a Deus. Né? Eu tenho que mostrar quem manda. Né? Mas primeiro nós temos que mostrar que temos aquele que cuida das nossas vidas. Né? Samuel, a partir daí, ele se afasta de Saul. A partir disso, dessa desobediência, ele não quer mais contato com Saul. E Saul fala assim: deixa esse homem para lá, o rei sou eu. E ele começa a tocar a sua vida conforme ele acha melhor. Ele prefere o caminho da fuga do que o caminho do confronto com Deus para ser restaurado, ser tratado. Né? Quantas vezes eu tenho feito isso? Eu procuro me afastar, eu prefiro sair para longe de Deus e falar: Senhor, eu não quero mais. Minha vida é outra coisa, eu tenho meus... Não, confronte a Deus. Às vezes você tem que dar uma de Jacó, encarar o anjo, nem que você saia meio... Né? Qual a palavra, presbítero? Que Jacó saiu lá? Manco, troncho. Ele saiu arrastando uma perna, mas ele conseguiu a bênção do Senhor. Então, às vezes, Deus quer isso de você. Volte para Deus. Fala com Ele. Pode até brigar. Deus gosta de um filho brigão. Né? Porque no fim, termina com um abraço. E você reconhecendo que Deus é a melhor escolha das nossas vidas. Deus é a melhor escolha que nós um dia fizemos através de Jesus Cristo, que deu a sua vida por amor de cada um de nós. Só uma pergunta. Até que horário? Até as 10. Então, vamos lá. O capítulo 15 mostra Saul fazendo o quê? Erguendo um grande monumento ao Senhor? Não. Ele ergueu um monumento à sua pessoa. Ele ergueu um monumento, uma cidade, a cidade de Saul. Né? Ele ergueu um monumento a si próprio. Falou que quem manda aqui sou eu. Agora aqui vai sair uma cidade para mim, né? E daí ele constrói, né? O grande sonho de Davi era construir um templo para Deus. O grande sonho de Saul era construir um monumento ao seu próprio nome. Quais são os monumentos que nós temos construído no decorrer da nossa vida? São a sua própria pessoa? São para atender os seus próprios desejos? Você está buscando a glória de Deus? Ou a sua própria glória? Não, eu ainda quero ser nome de rua aqui agora. Não. Geralmente, pessoas que são nome de rua não é por pompa, mas é por merecimento, né? É por merecimento. E glória a Deus por isso. Né? Então, outra coisa, ciúme doentio. A partir do verso 18, do capítulo 18, né, quando Davi vence Golias naquela batalha contra os filisteus, eles chegam, né, eles entram na cidade, o que ele foi arrumar, não? Se ele tivesse perdido, ele não tinha passado por essa, né? Mas Davi,
e as mulheres cantavam uma canção assim, elas cantavam assim, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Pronto, né? O homem entrou numa ciumeira, e aí ele tenta enrolar Davi, oferece uma filha para Davi casar, mas, ao mesmo tempo, ele 2 vezes ele joga lanças contra Davi para tentar matá-lo, e na segunda vez Davi foge, porque ele falou assim, o homem está louco. Para ter um sogro desse, né? Não precisa nem ter sogra. Mas, na verdade, Davi fugiu porque o homem ficou insano, né? E queria matá-lo de todo jeito, porque já havia a promessa de que Davi seria o novo rei de Israel, né? E foi nessas insanidades, né, que resultado provocou em Saul, né, ódio, né? E o ódio é um fogo destruidor, né? A pessoa, quando ela está com ódio, ela perde a razão, né? E ela perde a razão, e ela é uma porta aberta para a ação do inimigo. O inimigo nos usa quando a gente está com ódio, né? Outra coisa, um espírito maligno se apossou dele. Então a vida de Saul passou a ser controlada por um espírito maligno. É a abertura de um homem que entrou nessa história com uma mente e com uma intimidade com Deus muito grande, mas quando o poder chegou na sua mão, ele se perdeu. E aqui nós vemos, ao invés do Espírito Santo de Deus trabalhando na vida daquele moço, nós vimos o espírito do próprio inimigo agindo na vida daquele homem. A vida dele passou a ser controlada por um espírito maligno, e seu coração se tornou o quê? Um poço de ódio. Um poço de ódio, né? Então aquele homem, em vez de se arrepender, ele endureceu o seu coração, né? E aí ele quer destruir Davi por causa das virtudes de Davi. Ele quer matar Davi, não porque Davi é mau, mas porque ele é bom, porque o povo gosta dele. E ele prefere matar Davi do que imitá-lo, do que crescer, né, com as virtudes ali de Davi. E Davi, apesar de tudo, gostava muito daquele homem, amava aquele homem, né, porque ele era ungido de Deus. Saul tenta matá-lo com astúcia pela mão dos filisteus, usando o casamento das filhas. Uma filha, depois outra filha. Saul persegue Davi de forma aberta e incansável. Para vocês terem uma ideia, teve uma cidade que ajudou Davi a fugir, que ajudou a esconder Davi. O que Saul fez? Ele simplesmente matou 85 sacerdotes que residiam naquela cidade. Para vocês terem uma ideia, a cidade inteira foi destruída por Saul por ter dado guarida a Davi. O ódio daquele homem era terrível. Saul busca matar Davi todos os dias e ele não se arrepende dos seus pecados. No capítulo 25 de 1 Samuel, se os irmãos tenham curiosidade, leiam a Bíblia. Leiam, é algo assim, quando você cansar os olhos de ler, aí coloca no áudio, aplicativo lá tem, você pode ouvir, mas leia, busque, você vai ver como é uma história assim, muito linda, de amor, de redenção, sabe? E para encerrar, a Ivone já está olhando brava, eu falei assim, esse rapaz. Então, Samuel tinha morrido, e Saul estava em desespero, porque ele perdeu ali o seu maior apoio. Aí ele falou assim, vou conversar com uma feiticeira, e essa feiticeira vai me trazer Samuel aqui para a gente conversar com ele. Ele começou a buscar feiticeiros, né? Então, Samuel agora quer buscar... Saul não buscou a Deus enquanto Samuel vivia, agora morto,
quer buscar pela feitiçaria. Torna-se um homem incoerente, busca o que ele mesmo combateu, pois havia desterrado. Ele acabou com todos os necromantes de Israel. E torna-se um homem tolo, porque ele voltou a buscar aqueles que um dia ele tinha acabado. Era um homem desacreditado, um homem desorientado, um homem usado pelo diabo. E o capítulo 31, numa das batalhas com os filisteus, ele, para não ser morto, ele se joga sobre a sua espada. Então, é o fim triste de alguém que tinha tudo para ser feliz. O que distinguiu Saul de seu sucessor Davi? Não foi o pecado. Os dois eram pecadores. A diferença é que Davi, quando foi confrontado, arrependeu-se. Saul, quando foi confrontado, endureceu o seu coração, porque ele pensava na sua glória, no seu nome, e Davi buscava a glória do Senhor nosso Deus. Que essa triste história nos faça refletir sobre o que temos buscado e o que queremos para as nossas vidas, e que nós possamos caminhar a caminhada do Senhor, sabendo que Ele está conosco, e mesmo quando nós passamos pela luta, pelo problema, pela dificuldade e pelo pecado, se nós buscarmos ao Senhor, Ele nos recebe de braços abertos e nos aceita como somos, imperfeitos, pequenos, mas filhos de Deus. E Deus ama os seus filhos. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã, que realmente possamos buscar e servir a esse Deus maravilhoso. Amém? Amém.